Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas, graças a Deus. Hoje vamos dar início na meditação do livro de 1 Timóteo, um livro bem bacana, curto, mas muito cheio de ensinamentos, muito cheio de doutrina, né? Muito cheio de ética, de fé. Ah, vamos falar bastante sobre comportamento. Então, tem bastante coisa, é um livro muito rico, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para nos dar a devida direção. Senhor nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas e te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma noite na tua presença. Que o Senhor venha falar forte ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, que todas as palavras, os ensinamentos que o Senhor nos dê através desse livro, que venham ficar gravados no nosso coração, que não sejamos capazes de esquecer, mas de colocar em prática todos os dias tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Estamos aqui, meu Pai, sedentas, então sacia, meu Pai, a nossa sede, sacia a nossa necessidade. Estamos em busca de conhecimento, estamos em busca de sabedoria, e só confiamos no Senhor para que possamos obter isso. Então, nos ensina. O Senhor é o nosso mestre, é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ninguém melhor para nos ensinar a respeito da tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor, hoje, nas nossas vidas, venha dar continuidade na boa obra que o Senhor já começou há tempos atrás em nossas vidas. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, desde já nós repreendemos todo mal, toda distração. Que nada venha, meu Pai, tirar de dentro da gente aquilo que o Senhor vai semear hoje. E que possamos ainda replicar isso para muitas outras pessoas, que possamos ser frutíferas para levar ao mundo a tua palavra com sabedoria e com verdade. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Antes vamos falar brevemente a respeito desse livro, vamos falar brevemente a respeito de quem foi Timóteo. E a gente vai ter, em primeiro momento, que Timóteo é pela primeira vez citado na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16. Vou fazer questão de abrir aí com vocês essa parte aí da Bíblia. Abram aí, então, Atos, capítulo 16, para a gente acompanhar um pouquinho da história desse rapaz e entender quão importante ele se tornou para o Evangelho e para a igreja primitiva. Por que que esse rapaz foi tão importante? Então, logo aqui em Atos, no capítulo 16, todo mundo já abriu aí? No verso 1, a gente vai ter aqui o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra, no caso Paulo, né? E havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Rapaz, aqui a gente já tem algumas coisas para pensar a respeito de Timóteo. Primeiro, ele era filho de judeu, porém, ele também era filho de grego. Ele foi uma criança que cresceu entre dois mundos completamente diferentes. Tendo uma mãe judia, obviamente, ele teve acesso aos ensinamentos judaicos. Ele teve acesso à Torá, ele teve acesso aos livros dos profetas, ele teve acesso ao livro de Jó, que lemos, né? Terminamos a leitura, a meditação dele essa semana. Então, ele foi.
um jovem, uma criança, criado de acordo com a cultura judia. Porém, ele tinha um pai que era grego e, com certeza, ele sofreu alguma influência do seu pai. Alguma influência ele sofreu, com certeza. Sendo o pai grego, muito provavelmente o pai ele era idólatra. E assim sendo, a gente vai perceber que os ensinamentos judaicos falavam a respeito de um único Deus, criador de todas as coisas, de toda a vida. Ao mesmo tempo que ele teve contato com o politeísmo, onde acredita-se em vários deuses e, diga-se de passagem, vários falsos deuses. Então a gente vai perceber aqui de cara que esse rapaz teve que se desenvolver com um determinado equilíbrio entre essas duas vertentes tão absurdas na vida dele. E tudo bem. O que a gente observa é que ele foi um menino muito bem criado, muito bem educado. Por quê? Como a gente vê aí no verso 2, para quem está entrando agora, Atos 16, no verso 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Já temos que ele era um discípulo. Provavelmente não era um discípulo de Paulo, porque quando Paulo chega lá, ele já é um discípulo. Porém, os irmãos, então estamos falando que já existe lá uma congregação, uma igreja formada, um grupo de cristãos já formado, onde os irmãos, não está falando de irmão de carne, está falando dos irmãos em Cristo. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, cidades gregas. Então, ele foi alguém que cresceu mantendo dentro de si uma identidade judaica por conta da sua mãe, permeando ali, né, o politeísmo, mas sendo que ele com certeza nunca pendeu para isso. Ele foi influenciado, bom, o pai dele era grego, mas a gente percebe que isso não interferiu na formação do caráter espiritual dele. Não, como Lília que você sabe, por causa dos irmãos que davam bom testemunho dele. Então a congregação olhava para ele e falava: rapaz, esse menino é diferenciado, é uma bênção. E ele realmente cresceu aprendendo a lei dos judeus, a lei mosaica, e acaba ouvindo falar de Jesus em algum momento da sua vida, provavelmente através da sua mãe, e então ele se converte e a gente já tem uma congregação que fala bem desse rapaz. Então, a gente vai perceber que ele vai ser um menino, ele vai ser, não, ele já era um menino diferenciado. E a gente vai perceber que isso vai crescer ao longo da vida dele. Ainda no verso 3, no capítulo 16, no verso 3, a gente vai ver isso aqui, ó. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Bom, quando Paulo chega, ouve a congregação falar bem desse jovem, né? Então Paulo vai lá, ele está pregando o evangelho a todas as nações, ok? Ele está lá pregando o evangelho, e ele chega num lugar onde já tem alguém que conhece o evangelho, e naquele lugar, em Listra, ele vai ouvir a respeito de um jovem diferenciado. Assim que Paulo conhece, Paulo realmente reconhece que esse menino era diferenciado. E ele deseja que esse rapaz, esse jovem, faça parte do seleto grupo de pregadores da verdade da época. A gente vai ver que Paulo, ele andou com muitas pessoas, mas tinha aqueles com os quais ele era mais chegado. Pois bem, Timóteo era um desses, né? Ao ponto de
Paulo transformar ele em um verdadeiro pastor. Sob a influência de Paulo, ele toma a decisão de se circuncidar, de ser circuncidado. Qual o objetivo disso? Bom, sendo o pai dele grego, provavelmente pesou na decisão dele ser circuncidado. Ainda que a mãe fosse judia, a decisão do pai pesou. Por quê? Porque os gregos, esse negócio de circuncisão, isso não valia a pena, isso era. Não tinha nenhum sentido. Isso era coisa só de judeu. E como ele não era judeu, e o seu filho era filho dele, não vou circuncidar. Isso era uma mutilação. Aos olhos dos gregos, isso era uma mutilação. É possível, pessoal, que a essa altura do campeonato, vamos lembrar que os filhos dos judeus eram circuncidados no 7º dia. Isso aqui já é um jovem formado. Tanto tempo sem ser circuncidado, provavelmente influência do pai. Mas aqui chega Paulo e diz: rapaz, esse menino tem que ser um pregador. Vou levar esse menino para adiante. A gente vai passar por muitos lugares e, inclusive, nós vamos pregar para outros judeus. Esse menino tem que estar preparado para lidar com esses judeus. Não que seja necessária a circuncisão, mas em respeito a esses judeus, para quando nós chegarmos, sermos bem recepcionados, no mínimo, vamos fazer o seguinte, jovem Timóteo: você vai sofrer a circuncisão e vamos partir para pregar o evangelho. E assim ele faz. Você vê que, segundo a palavra aqui, não aparece da parte de Timóteo nenhuma resistência. E é possível que a essa altura do campeonato o seu pai não fosse mais vivo. Porque, sendo ele ainda jovem, também era provável que ele estivesse submetido à vontade do pai. Mas a essa altura, ele tendo a liberdade de tomar uma decisão dessa, provavelmente o pai não era mais vivo. É possível. A Bíblia não fala, isso são só conjecturas, né, para que a gente é capaz de fazer, é capaz de inferir por conta da urgência com que se procedeu à circuncisão dele. Então, Paulo chegou e falou: não, tu vai junto. Ele circuncidou e foi. Né? Não houve resistência. Provavelmente, seu pai não era morto, ou seu pai já era morto, e sua mãe, bom, ela era a favor, né? Claramente. Então, bom, primeira coisa que a gente teria a dizer aí sobre nosso pequeno Timóteo, pequena maneira de falar, não que ele fosse criança, mas um jovem, é isso aí. Ele cresceu numa situação conflituosa, mas ele conseguiu ser muito mais influenciado pela mãe e ele recebe os elogios daquela igreja performada ali por conta do seu bom proceder. Ok. A outra coisa que nós teríamos a falar a respeito dele é justamente sobre a sua mãe. Abra aí em 2 Timóteo, já lá no nosso livro, só para a gente antecipar um pouquinho, e a gente vai ver aqui no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, a gente vai ter a seguinte declaração. Todo mundo já chegou aí? Vamos para o verso 4 só para fazer sentido. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Palavras de Paulo, né, num tom meio que de despedida, mas sinalizando aqui qual era o nome da mãe e da avó, qual eram os nomes das boas influências que haviam sobre Timóteo. Então, primeiramente, a avó
Lloyd se converteu, em seguida, sua mãe Eunice se converteu, e elas influenciaram esse jovem ao ponto dele também se converter. Tanto Lloyd como Eunice, elas eram judias. E esse menino vai agora crescer, tendo acesso ao judaísmo e também agora acesso ao cristianismo por conta da sua avó e da sua mãe. Voltando aí ao livro de Atos, abre aí no capítulo 14, a partir do verso 5. Todo mundo já? Atos 14, verso 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, Paulo, junto lá com seus companheiros, estavam em um determinado local, começaram a ser perseguidos e eles fugiram. Foram para onde? Para Listra. Quem morava em Listra? Lloyd, Eunice e Timóteo. Aí, o que vai acontecer quando ele vai para Listra? Olha que bacana, vamos continuar aí no texto. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Em outras versões, fala sobre um homem coxo de nascença, paralítico, não podia andar. Onde ele estava? Em Listra. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então aconteceu um milagre em Listra. Esse homem, desde nascença, quantos anos ele tinha? Deus sabe, mas no mínimo, para ser considerado homem e não um jovem, deveria ter seus mais de 30 anos de idade. Então, mais de 30 anos da vida, da existência desse rapaz, estava lá aleijado. E chega alguém e em 2 segundos e transforma a vida desse homem. De aleijado, ele passa a ser um homem normal e começa a andar. Bom, o que acontece quando um milagre desse porte acontece? Burburinho, né? Todo mundo quer saber como foi, o que aconteceu, quem foi. Então, o que vai acontecer? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Lembra que estamos falando de uma região macedônica, grega? Esse povo tinha uma cultura politeísta. Quando eles viram esse milagre acontecendo, eles disseram: rapaz, esse homem, quem estava com ele, se eu não me engano, era Barnabé, né? Se eu não me engano, a gente vai chegar mais para frente, a gente vai ver. Paulo e Barnabé mesmo, tá? Quando Paulo e Barnabé estão juntos, Paulo determina a cura do rapaz. Todo mundo vê aquilo ali, eles começam a acreditar que tanto Paulo quanto Barnabé são deuses. E aí eles falam isso em língua licaônica, ou seja, eles falam lá em grego, né? O grego lá deles, enfim. A Barnabé chamaram de Júpiter, que é um deus grego, e a Paulo, Mercúrio, outro deus grego, porque esse era o principal portador da palavra. Então, Júpiter era um deus, Mercúrio outro, e eles estavam lá arremetendo, né, esses personagens, essas personalidades aos nossos pregadores aí de Cristo. Ao sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, o sacerdote de Júpiter, vendo aquele milagre, reconhecendo, né, em Barnabé como se fosse o deus Júpiter, ele decidiu: não, vamos fazer um sacrifício pelo milagre que aconteceu. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores,
Por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Em outras versões fala, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, para que vocês saiam dessa idolatria, né, desses sacrifícios tolos, vazios, vãos, e vocês se tornem para Deus, né, e conheçam o verdadeiro Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ainda que vocês tenham andado em, na companhia de falsos deuses, ainda que vocês tenham adorado falsos deuses, e Deus permitiu isso, vocês seguem o caminho que vocês quiserem, Deus nunca deixou de se manifestar para vocês, através das chuvas, através das colheitas. Deus sempre foi bom e generoso com vocês, mas não que sejam esses falsos deuses que tenham te propiciado isso. Não, as coisas da natureza são testemunha de um Deus criador que cuida de vocês. Então, Paulo sinalizando que todo ser humano é criado por Deus e cuidado por Deus, ainda que ele se desvie de Deus. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhes oferecessem sacrifícios. Ele continuou lá pregando, insistindo, pessoal, deixa de ser maluco, não precisa de sacrifício. Nós não somos deuses, somos homens iguais a vocês. A diferença é que nós estamos anunciando o Deus vivo e vocês estão buscando ainda deuses falsos. Ouvindo essa pregação, vendo esse milagre, provavelmente aqui, nesse momento, tanto a Lloyd como a Eunice começam a ter contato a respeito de Jesus, começam a ter contato com a pregação do Evangelho. Então, elas se convertem e elas vão influenciar na vida, no crescimento do Timóteo. Então, é bem interessante a gente observar isso, especialmente para as mães que estamos aqui no grupo, né? As mães que estão ouvindo isso aí. A influência que você pode causar no seu filho pode fazer dele um pregador da palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui com essa família, tá? Então, essa é algo que, ou melhor, isso é algo a mais que a gente pode falar a respeito também do Timóteo. Tem outras coisas mais, deixa eu ver aqui que eu anotei, vou pegando aqui para vocês, para a gente situar antes de começarmos a ler o livro. Bom, deixa eu ver rapidinho, segura. Outra coisa interessante, abra aí agora em 2 Timóteo, no capítulo 3. Isso aqui é fantástico. Novamente, influência, sem sombra de dúvidas, né? Da sua mãe e da sua avó. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 14 e 15. Todo mundo? Então vamos lá. Tu, porém, Paulo falando com Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que Timóteo foi criado estudando a Torá. Ele teve acesso às sagradas letras, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai dar embasamento para que ele venha crer em Cristo Jesus, para que ele venha obter a sua salvação em Cristo Jesus. Isso também é algo para a gente observar. O próprio Paulo defendendo o Antigo Testamento, que era o que os judeus tinham na época, o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, não era escrito ainda, estava sendo escrito. Então, ninguém tinha acesso ao Novo Testamento. Nós que temos.
mas eles tinham acesso apenas ao Antigo Testamento, já estava performado. Então, assim, o jovem Timóteo, ele cresceu ouvindo a respeito da formação do povo judeu, a respeito da criação de todas as coisas, da interação de Deus com os homens, da promessa de Deus a respeito da salvação eterna dos homens. Então, eu acho esse verso aqui bem interessante. E Paulo exorta, né? Permanece naquilo que aprendeste desde a sua infância, desde criança. Não é o que a palavra fala? Ensina a criança nos caminhos que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Né? Então, enfim, outra coisa aí para a gente observar. Esse menino, ele estudou a palavra de Deus. Timóteo também, ele foi separado para o ministério desde jovem. Vamos olhar aí, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6. Olha só como está aqui. Por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Talvez de alguma forma Timóteo estivesse nesse momento um pouco desanimado ou coisa parecida. Então, Paulo, ele incentiva, meu filho, reaviva a fé que há em você. Reavive o dom que há em você. Porque lhe foi entregue pela imposição de mãos. A gente vai ver outros versos que vão falar coisas parecidas. Por que que há outros versos falando sobre isso a respeito de Timóteo? Para mostrar a relevância da imposição de mãos. A imposição de mãos pode transferir uma autoridade, uma responsabilidade para aquela pessoa, para dar continuidade na obra de Deus. Eu achei isso legal. Agora vai aí em 1 Timóteo, e primeiramente no capítulo 1, no verso 18. Todo mundo? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Existia uma profecia ou profecias sobre a vida de Timóteo. Quem pronunciou essas profecias não é declarado, não foi Paulo. Paulo não era profeta. Quem declarou, não sei, não, a palavra não revela, mas havia profecias e Paulo conhecia. Provavelmente a igreja que ali já estava performada comentou com Paulo: pô, esse menino já recebeu profecia. Então, esse é o dever que te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mais uma vez ele falando que há sobre ele uma promessa, uma profecia, e que ele não deve desprezar isso. Pelo contrário, usar isso para manter o seu bom combate. E ainda aí em 1 Timóteo, vai aí no capítulo 4, a gente vai ver aqui no verso 14, mais uma vez, Paulo exortando insistentemente, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Tá? Então, havia sobre ele um chamado, e ele não rejeitou, ele estava lá, ele estava cumprindo o seu chamado. E Paulo estava o fortalecendo, o animando, o alertando. Não despreze isso, meu filho, vá em frente, continue. Então, o tempo todo a gente percebe
que Deus está cuidando desse rapaz. Deus está cuidando dele como se fosse uma joia preciosa, que realmente ele era, de forma tal que Timóteo, ele acaba sendo um dos maiores líderes da igreja primitiva e um dos que mais bateu de frente com as heresias. Inclusive, vamos entrar ainda hoje na meditação desse livro, logo no primeiro capítulo, 1 Timóteo, a gente vai perceber Paulo estimulando ele a fazer justamente isso, combata as heresias. Não deixe isso se, sabe, ganhar forma, tomar proporção, porque isso vai acabar com a igreja. Então, ele tinha essa responsabilidade dentro de si, ele tinha essa responsabilidade sobre si. E o bacana é que ele não negou fogo, né? Apesar da sua pouca idade. E ele foi extremamente importante. Ainda que, povo lindo, esse menino tivesse muitos problemas, inclusive, de saúde. Abra aí em 1 Timóteo mais uma vez, no capítulo 4. A gente vai esmiuçar isso com calma, mas vale a pena a gente conceituar isso agora para que a gente entenda melhor quem é o Timóteo. Capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso 12. Ele era um menino novo. Ninguém despreze a tua mocidade, tua juventude. Ele era um menino. Eu diria aí, talvez, por volta de seus 16, no máximo 18 anos. No máximo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Você se torne um modelo para todo aquele que olhar para você te imitar. Isso é muito forte. Isso é muita responsabilidade. É muita responsabilidade para a gente hoje servir de padrão, de parâmetro para os demais cristãos. Imagina para um jovem. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ele é um menino, mas vê que ele já é um pastor. E Paulo cobra dele que ele seja uma excelência, que ele realmente se entregue por inteiro. Eu conversava outro dia com uma, uma, uma jovem senhora e, e ela procurando, né, a respeito da sua vida sentimental, quer casar, não está dando certo, etc e tal, mas na ansiedade dela, toda vez que ela tenta acertar, ela erra ainda mais, porque ela não se permite ser guiada por Deus na sua escolha a respeito de um companheiro para casar. E eu comentei com ela, rapaz, para de tentar, porque você só está se tornando alguém usada e está ficando cada vez mais triste e frustrada. Para, espera que Deus faça. Espera. O casar não é algo obrigatório. Aí ela usou o seguinte argumento para mim. Ela falou assim: mas está escrito na Bíblia, o homem deve juntar-se a uma esposa. Não é bom que o homem fique só. E aí eu falei, cara, isso está certo. Mas não significa que é algo obrigatório. Você está vendo aqui, Paulo, ele se abdicou de uma vida matrimonial, de filhos, de família, para pregar o evangelho. E o que ele está fazendo aqui? Um discípulo que vai ser igual a ele. Determinado a pregar o evangelho é um jovem que vai se abster das suas paixões. Ele vai se abster do seu desejo de formar uma família em prol de algo muito maior, que era levar a salvação a outras pessoas. Então, quando alguém chega e fala para mim, não, eu estou insistindo, eu estou tentando, porque não é bom para o homem que fique só, vai lá e fala para Paulo, vai lá e fala para Timóteo, vai lá e fala para Jesus, que não é bom que o homem fique só. Então, não é bom é que a gente tome uma atitude atoleimada, estúpida,
e acabe se machucando e machucando outras pessoas, né? Então, enfim, percebe que esse rapaz, esse jovem, não está sendo preparado para constituir uma família, ele está sendo preparado para constituir a grande família de Deus, né? Isso é bem bacana. Ainda aí, em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 23, a gente vai ter aqui assim, ó, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse menino, além de ser jovem, ele era um menino doente. O tempo todo estava com algum problema. O remédio dele, pessoal, naquela época não tinha médico para cima e para baixo, não tinha antibiótico, não tinha dipirona. O remédio dele, um pouco de vinho, pouco, nada de embriaguez, um pouco de vinho. E apesar dele ser debilitado, esse menino usou todo o vigor da sua juventude para cumprir o seu chamado. Isso não é bacana? É bonito, é bacana. Hoje nós vemos pessoas muito mais maduras, talvez até aqui entre nós, mulheres maduras e que às vezes se negam de cumprir o seu chamado por conta de coisas pequenas, problemas de saúde pequenos ou até severos, mas você vê que ele não abriu mão de nada. Ou melhor, ele abriu mão de tudo, até da própria saúde, mas não abriu mão de continuar fazendo, desempenhando com excelência o seu ministério, o seu chamado. Isso é bem bacana da gente observar a respeito do jovem Timóteo. Outra coisa que vale a gente observar é que Paulo acaba criando com Timóteo um vínculo que superou a amizade, acabou se tornando algo como de um pai para com um filho, de um filho para com um pai. Isso foi algo recíproco. Realmente eles se amavam profundamente. Paulo, ele tinha o maior cuidado e a gente está vendo aqui. Ele dando orientações para ele cuidar da saúde, dando orientações para ele não esmurecer na sua vida espiritual, dando orientações para ele não desistir do seu chamado, né? Então, Paulo, com aquele cuidado, como se fosse realmente com um filho. Abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 16. A gente já viu isso há algum tempo atrás, quando nós estudamos esse livro. Vamos revisar isso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 10. E ele vai escrever essa carta aos Coríntios e vai falar a respeito de Timóteo. Olha só. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Cuidem para que ele esteja à vontade, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo falando. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então, veja que Paulo enviou uma carta aos Coríntios. Essa primeira carta aos Coríntios foi uma carta de exortação aos Coríntios, falando um monte de coisa, tal, tal, tal. E no final ele chega e fala: o portador dessa carta foi Timóteo. E aí ele chega e fala: cuida de Timóteo, cuida de Timóteo. Não distrata ele, faz com que ele se sinta aí bem à vontade, alimente, dá dormida, dá guarida, faz o que tem que ser feito, não deixa ele desamparado. E quando ele voltar, manda ele em paz. Ele vai voltar para mim, mande ele em paz. Então, não deixa esse menino perturbado, não procura confusão com ele, respeita o menino. É menino, mas ele é servo da obra do Senhor como eu. Paulo já era um cara idoso, devia ter lá seus 60, 70 anos, e ele está falando de um jovem aqui que a essa altura já deve ter lá seus 20 e poucos anos. Tá bom? Então, essa é mais uma coisa
para a gente observar. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí em Atos, no capítulo 17, no verso 13. Apontando aqui, a gente já viu que Paulo foi portador de uma carta para uma igreja muito importante, que era a igreja de Corinto. O Paulo foi portador, Timóteo foi portador de uma carta de Paulo. E Paulo confiou que ele fosse capaz de cumprir essa missão, né? Quem vai lá, que lê a carta, tudo mais, é Timóteo. E aí, a gente vai ver aqui em Atos 17 algo parecido. Olha lá. Por isso, Atos 17, verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os judeus da Tessalônica estavam revoltados com a pregação de Paulo. Por quê? Porque estava confrontando o judaísmo. Então, Paulo chega e se manda, não, eu vou para Bereia. Quando os judeus descobrem que Paulo está pregando em Bereia, para os judeus de Bereia, então os judeus de Tessalônica vão para Bereia para perturbar, para criar confusão, criar motim, para mandar Paulo embora. Então, os irmãos promoveram, sem detença, né, sem demora, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, ali em Bereia, quem continuou a fazer a obra? Silas e Timóteo. Sempre a gente vai ver Timóteo sendo um porta-voz de Paulo. A confiança que ele tinha, como se ele fosse seu segundo. A gente não tem aqui o pastor Leonardo, nosso primeiro, né? O segundo dele, o pastor Fábio. Pois bem, então, em primeiro, a gente tinha lá o Paulo e o Timóteo, ele assumia esse papel de destaque, né? Como se fosse o segundo de Paulo. Mais uma vez, né? Ressaltando uma responsabilidade extremamente grande. E acredita-se que ele também foi martirizado, assim como Paulo foi, né? Provavelmente Paulo foi decapitado, e a gente vai perceber que a mesma coisa Timóteo vai sofrer. Não se sabe com detalhes o que aconteceu com ele, mas a vida que ele teve, enquanto a teve, foi exclusivamente dedicada ao Evangelho. E entrando necessariamente, falando a respeito agora da primeira Timóteo, dessa epístola, dessa carta, a gente vai ver que ela é dirigida especificamente a Timóteo. Existem três cartas que Paulo escreve e que ele destina particularmente a uma pessoa. Primeira, segunda Timóteo e também Tito. São cartas consideradas cartas pastorais. Todas as outras cartas de Paulo, elas são escritas para a igreja, para exortar, para disciplinar, para edificar a igreja. Aqui não, é dando instrução para um líder, para como esse líder deveria lidar com a igreja, tá? Em seguida, a gente vai ter que essa carta, ela foi escrita por volta do ano 62, 64 depois de Cristo. Cristo já havia morrido há 30, 32 anos, né? 30 e poucos anos, aí. Ah, já estava começando a se aquecer uma perseguição aos judeus nessa época e juntamente também aos cristãos. No ano de 70, culmina-se essa perseguição com a destruição do Templo de Jerusalém, a gente sabe disso. Então, esse momento é um momento perigoso, não só perigoso para Paulo, perigoso para o jovem Timóteo. Era um momento onde tanto Roma como os próprios judeus perseguiam os cristãos. E Roma estava ficando muito pior na questão da perseguição, agora não só dos cristãos,
mas também dos judeus, certo? O objetivo dessa carta é justamente alertar Timóteo a respeito dos falsos pregadores dentro das congregações, dentro das igrejas. E esses pregadores, eles estavam vindo com heresias que desvirtuavam completamente o evangelho. E aí, Paulo ensina a Timóteo, olha, repreende essas pessoas e faça com que essas pessoas elas estejam inclusive sendo eliminadas da congregação. Não dê espaço, porque o que a gente plantou é muito precioso, isso não pode ser perdido. Tá? E, por fim, essa é uma carta, como eu já falei, ela é extremamente rica em teologia, em ética, em fé e em comportamento, proceder cristão. Carta pequena, mas ela é muito rica, ela é muito densa, e a gente vai começar a ver isso a partir de agora. Abra aí sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos finalmente entrar de verdade no texto sagrado. Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo se identifica como o autor da carta, provavelmente foi ele mesmo quem escreveu de próprio punho, e ele já sinaliza qual é a autoridade que ele tem para escrever essa carta. Qual é essa autoridade? O chamado do próprio Deus. Vamos lembrar naquele momento, em Atos capítulo 9, em que ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, cai do cavalo, aquela coisa toda, e ele é levado para Damasco, onde ele está em jejum por 3 dias, e Deus envia a ele um profeta. Nesse momento, vamos abrir aí Atos capítulo 9. Todo mundo? A partir do verso 15, pessoal. Vamos concentrar aqui, não vamos ler todo o chamamento dele, porque a maioria de vocês conhece, tá certo? Mas o capítulo 9 fala sobre o chamamento de Paulo, vale muito a pena depois, se você quiser meditar a respeito dele, mas vamos direto aí no verso 15, para sermos mais breves. Mas o Senhor lhe disse a quem? Está dizendo a Ananias, tá certo? O profeta que foi designado pelo próprio Deus para ir lá falar com Paulo. Então, Ananias de primeiro cria uma resistência, porque sabe que Paulo era perseguidor do cristão. Então, o que que Ananias ia fazer lá? Morrer? Então, ele questiona Deus. Deus, tem certeza? Sabe quem é Paulo? O senhor não está me mandando para um lugar errado, não? E aí, Deus fala com ele. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante aos gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Paulo ele tinha uma missão de falar tanto aos gentios, como aos grandes reis, às autoridades, como também aos próprios judeus, os filhos de Israel. Né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Quando Paulo chega e diz: Eu sou apóstolo de Cristo, ele quer usar da sua autoridade legítima de servo de Deus. Então,
voltando para 1 Timóteo, ele está querendo dar legitimidade a essa carta, ok? Legitimidade espiritual. Beleza. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Veja a conexão que ele tem com esse rapaz. Não é um mero pregador, não, é um filho na fé. Ele realmente tinha amor para com Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele faz uma breve oração, né? Então, que sobre ti exista a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus e de Cristo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Percebe que ele está se dirigindo a Timóteo para que Timóteo se dirija também a pessoas específicas. Não é aquela carta da igreja, é realmente uma carta pastoral. É para os líderes, ou pelo menos aqueles que se julgam ser líderes, né? Então, é bacana a gente perceber um jovem cheio do Espírito Santo sendo usado por Deus para liderar outras pessoas. De verdade, Deus sempre teve esse privilégio pelos jovens, talvez pelo vigor, né? Pela disposição, pela inocência, pela ausência de malícia que pode haver num jovem, né? É difícil hoje a gente ver um jovem com esse perfil, mas a gente já entendeu por que que isso acontece, né? É a criação lá atrás. São os princípios que foram inseridos dentro desse jovem quando ele era ainda uma criança. Timóteo tinha isso. Vários dos, é, dos que foram chamados por Deus, profetas, Eliseu, né? Não me lembro aqui, não vou me lembrar aqui muitos nomes, mas Deus tem esse privilégio, ou melhor, essa prioridade com jovens para desenvolver o seu ministério. Deus usou homens, claro, como Moisés já era um velho, Abraão já estava quase lá, né, indo para a terra do pé junto, enfim, mas a gente percebe, especialmente até no Novo Testamento, no meio dos discípulos, a grande maioria deles eram jovens discípulos que andavam com Cristo. E a gente está vendo que isso se perpetua, né? É melhor pegar alguém jovem, tem menos vício, né? É mais crédulo, né? O jovem é mais fácil de confiar, de acreditar. Quanto mais velho, a gente vai perdendo isso, o poder criativo, como se comunicar. O jovem sabe fazer isso, às vezes, muito melhor do que muitos adultos. Enfim, ele vai aqui continuar, né? Então, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, chamar a atenção de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, histórias, conversas, más conversações, genealogia sem fim, filho de quem, filho de fulano, filho de ciclano, de onde veio Jesus. A gente tem a genealogia de Cristo, a gente vai ter, se eu não me engano, no livro de Lucas, a gente vai ter também no livro de Mateus, e tem ali alguns nomes citados dentro da genealogia de Cristo. E com certeza aquela genealogia não está completa. Deve faltar muitos outros nomes ali, que não foram relevantes e Deus sabe por quê, o Espírito Santo sabe por quê. E essas pessoas, quando vêm falar dessas genealogias, vêm falar a respeito disso. Nasceu de onde? Nasceu. É judeu? Não é judeu? Então, Paulo está falando, rapaz, não se envolve com esse tipo de conversa e fala com essas pessoas, né, com os líderes. Não se envolva com esse tipo de conversa.
Não vale a pena, isso é vazio e não traz fruto. Olha o que ele vai dizer. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Promovem mais questões, né, conflito, do que nesses debates, do que necessariamente fé. Então, não vale a pena. E é verdade. Tem coisas que não vale a pena. Às vezes, nós queremos pregar a Bíblia, pregar a verdade, para pessoas que já têm uma própria verdade, uma própria versão da Bíblia. É muito difícil. Eu acho que só vale a pena esse nível de discussão se alguém ali das partes tiver curiosidade, né, desejo de conhecer, ou melhor, de colocar em questão a veracidade do que ela já conhece. Então, eu acredito assim assado. Mas eu não sei se assim assado é a verdade. Então, vou discutir com outro que conhece cozido e frito. Vamos ver se é o cozido e frito que é real. Então, quando há uma disposição em querer aprender algo a mais, até vale a discussão. Não tem interesse em aprender, eu vou ficar resistente na minha crença, fulano vai ficar resistente na crença dele? Não vai valer a pena esse tipo de conversa. Vai dar em confusão, vai dar em debate, vai dar em briga, penalizando, vai acabar havendo desentendimento. Não produz fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Em outras versões, fala da caridade de um coração puro. Caridade e amor, a depender da situação, são sinônimos, tá? A caridade é uma forma de amor. Não é a caridade que meramente nós vemos hoje, né? Tem instituições que fazem caridade. Vou ali para fazer uma caridade, manifestar amor. Eu vou ali para manifestar o amor ao meu próximo, porque me importa que o meu próximo esteja bem. Então, aqui é isso. O amor que procede de um coração puro. Que tipo de amor? Estamos falando de paixão, homem e mulher? Não. Estamos falando do amor que preocupa-se que o outro esteja bem. Tá? Isso é um tipo de amor. E de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. O objetivo de eu estar lhe falando essas coisas, Timóteo, é que haja o desenvolvimento de um coração puro, de um amor não fingido, de uma fé sem hipocrisia, de uma consciência pura, sã, boa. Esse é o objetivo. Vamos tirar as contendas e as falsas doutrinas e vamos falar da verdade, vamos falar de uma consciência pura, vamos falar do amor verdadeiro. Ok. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, de que coisa? O amor que procede do coração puro, a boa consciência, a fé não fingida, sem hipocrisia. Desviando-se de alguma, ou algumas Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Em outra versão, aqui vai falar assim: entregaram-se a vãs contendas, brigas, discussões. Aí você desvia daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é simples. E aí você acaba se envolvendo em conflitos desnecessários. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais faziam ousadas asseverações. Eles não entendiam sobre o que falavam, esses falsos mestres, eles não entendiam sobre o que falavam, só estavam lá para criar confusão e eles acabavam destruindo a boa consciência que havia na igreja.
tá? O objetivo era consertar ali o meio dos líderes. Esse era o objetivo de Paulo. Vamos tirar os líderes ruins, que senão a gente vai perder a igreja. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga, não, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Bom, o que significa isso aqui? Com quem realmente quem são essas pessoas que estão chegando lá para causar divisão dentro da igreja? A maior parte dessas pessoas, pessoal, eram judeus. Tinha os gregos gnósticos, é uma outra história. Mas a maior parte dessas pessoas que chegavam lá para fazer esse tipo de contenda usando a palavra eram os judeus. Então, os judeus, em vez de se promoverem a Cristo, abandonarem as tradições e viverem pela fé, que quando Cristo aparece no cenário, muda-se a lei, mudou-se o sumo sacerdote, agora é Cristo, e a lei também mudou, agora é pela fé, agora é por amor, não é mais por regras, não é mais por obediência às regras, não é pelo braço, não é pelo quanto você pode ser bom, não é pela sua capacidade de ser obediente a regras, cumpridor de regras, não. É pela sua fé, sua capacidade de crer que Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar. É outra história. Então, quando essas pessoas chegavam lá, elas chegavam usando a lei é a Torá, Pentateuco. Então, eles chegavam, olha, vocês não estão cumprindo isso, não estão cumprindo. Uma coisa que batiam massivamente, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Paulo não era apoiador da circuncisão. Quando ele incentiva Timóteo a ser circuncidado, é para que Timóteo tivesse penetração no meio dos judeus, para que ele fosse melhor recebido. Porque se o judeu olhasse para ele, para Timóteo, não ia ver um judeu, ia ver um grego. Então, para que ele se aproximasse o máximo possível dos judeus e para que o evangelho tivesse penetração, não, então vamos nos fazer de tolos para ganhar os tolos? Vamos fazer a circuncisão para a gente poder ganhar os judeus. Mas não que ele aprovasse a circuncisão, é necessário para a salvação. Não, não, ele não acreditava nisso, Timóteo também não. E esses caras vêm plantando esse tipo de coisa. E aí ele fala: olha, a lei é boa, não é ruim, né? Para quem se utiliza de modo legítimo, sim, a lei é boa. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Se a pessoa já é justa, não precisa de lei. Quem é que precisa de lei? O injusto. Como assim? Ele vai citar. Se você rouba, se você trafica, se você adultera, se você prostitui, se você mente, né? Então você precisa de alguém que diga: olha, você está no caminho errado. Quem é que vai dizer isso? A lei. Não existia lei. Então chega Deus e fala com os judeus: vou fazer algumas leis. Moisés, vem cá, vamos fazer umas leis. Eu quero que esse povo siga essas leis para que eles sejam diferentes de todas as outras nações. E eles vão seguir essas leis e eles vão se tornar para mim um povo eleito. Quando chega Jesus, essa lei muda. É necessário seguir leis? Mas as leis de Cristo, o evangelho de Cristo. E onde é que estão essas leis? Mateus 5, 6, 7, o grande sermão da montanha. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas o objetivo da lei não é condenar, o objetivo da lei é te mostrar que você é pecador. Olha, não pode roubar. Se roubar, vai ter punição. Ó, não pode mentir. Se mentir, vai ter punição. A necessidade da lei é sinalizar para a pessoa que ela tem que abandonar esses hábitos. Quem não pratica esses hábitos não precisa de lei, não precisa dizer que não pode fazer. Por quê? Porque você já não faz.
Não, eu não minto, eu não preciso de lei. Eu não preciso de uma lei que diga não minto. Não, eu não minto. Não, não me prostituo. Não preciso de uma lei para dizer que não preciso me prostituir. Quem precisa de uma lei? Bom, quem pratica. Dá para entender? Então, foi visando esse cuidado que Deus instituiu as leis para os judeus. São 613 leis para os judeus. 603 mais os 10 mandamentos, fecha ali 613 leis, tá? Enfim, para quem se promulga a lei, né? Não se promulga para quem é justo, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas que mata o pai, matricidas que mata a mãe, homicidas que mata qualquer homem, impuros, sodomitas, homossexuais. A lei é para os homossexuais. Raptores de homens, mentirosos, perjuros, aquele que jura falsamente, aquele que vai dar uma declaração a respeito de uma pessoa, assumindo, não, é verdade, aconteceu assim, mas ele está mentindo, perjuro. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, para isso é a lei. Segundo o Evangelho, da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, vai haver uma promulgação de uma nova lei, que inclusive é mais dura do que aquela lei. Lembra que Jesus fala, só de pensar no pecado, você já consumou o pecado, a lei se tornou mais dura. Mas nós temos meios de vencer o pecado. O Espírito Santo torna o cumprimento da vontade de Deus, da lei, mais suave, não é peso. O Espírito Santo nos auxilia nisso. Por isso eu acredito piamente que nós podemos ser perfeitos. É só a gente querer. Porque o Espírito Santo já nos dá toda a direção e a condição para alcançar esse nível de perfeição exigida pelo próprio Deus. Sede santo porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito. Ele continua: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sou grato ao Senhor Jesus. Ele me considerou. Hoje, quando a gente faz as nossas orações, né? Quando vamos começar um trabalho de evangelização, alguma coisa, o que que a gente fala, né? Deus, é um privilégio estar aqui. Muito obrigada. Me usa, nos usa. Não é assim que a gente faz? Paulo está falando a mesma coisa. É um privilégio servir a esse Deus. Foi um privilégio ter sido chamado por Cristo, ter sido designado para esse ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, eu não valia nada. Paulo aqui se diminuindo para crescer Cristo nele. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos e achava que estava fazendo a coisa certa. Foi o tempo da sua ignorância. Ele achava que combater os cristãos, ele estava defendendo a causa de Deus. Quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse tal Messias? O Messias ainda não veio. Ele acreditava naquilo legitimamente. Quando ele fala da incredulidade, é que ele não acreditava em Cristo legitimamente. Ele não acreditava. Assim como ele acreditava no judaísmo. Então ele assume: eu era ignorante, eu era um blasfemo. Por causa disso, por causa da minha inocência, eu alcancei misericórdia, né? Bem legal esse reconhecimento dele. Paulo, ele tinha consciência de que ele era o maior pregador da época. Ele tinha essa consciência.
Mas ele não está aqui se exaltando, pelo contrário, ele está dizendo que ele é o cocô do cavalo do bandido e Deus, muito obrigada por ter me usado para fazer a tua vontade. Todos nós aqui já fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Todas nós aqui, todas, fomos chamados. E é um privilégio. Não despreze o teu chamado. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o que lhe foi confiado por imposição de mãos, através de uma unção. Todas nós aqui recebemos imposição de mãos, unção, a unção do Espírito Santo, o chamado de Cristo. Não devemos desprezar. E que Cristo cresça em nós. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Então, agora, já saiu de mim aquele tempo de pecador, aquela carnalidade, aquela falsa sabedoria, naquela falsa religião. Tudo isso, meus achismos, tudo isso eu joguei de lado. Alcancei a misericórdia. E agora eu estou vivendo na graça de nosso Senhor. Ela transbordou em mim. Pessoal, o que é a graça do Senhor Jesus? Em palavras muito simples, a graça é a oportunidade que você e eu temos de alcançarmos a salvação das nossas almas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez, pela fé que eu tenho nesse sacrifício perfeito. Isso é graça. A graça é uma oportunidade, é um favor que a gente não merece. Ele está falando a respeito disso. Transbordou em mim a graça de nosso Senhor na fé, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você, por acaso, já se posicionou como a pior pecadora do mundo? De repente, eu acredito que você já fez isso em suas orações, no momento em que você está lá contrita com o Espírito Santo, você reconhece quão miserável você é e você sabe que você não vale nada. Você se derrama para Deus declarando que você não vale nada. Porém, ele transbordou a graça sobre nós. E isso aí, pessoal, não tem preço. Paulo, ele dá um exemplo para Timóteo. Seja humilde. Entenda que todos nós somos pecadores. Porém, fomos alcançados pela graça, pelo favor imerecido, que foi a morte de Cristo na cruz, no meu lugar. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, a sua completa paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E ele falou isso, a gente já viu aqui em outra passagem, que ele exige que Timóteo seja modelo. E ele aqui está falando, hoje eu sou modelo. Vale a pena essa reflexão. Eu, Lília, hoje sou modelo para levar as pessoas a crerem em Cristo, ou para que elas, crendo em Cristo, sejam imitadoras de mim, né? Eu busco ser esse modelo. Tenho muito que me aperfeiçoar, verdade. Mas eu quero ser um modelo para Cristo. Eu quero alcançar esse nível de perfeição. Eu quero me manter buscando esse nível de padrão que o próprio Deus exige da gente. Assim, ao Rei eterno
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A boa consciência maculada vai ferir a fé. Quando eu acho, quando eu me permito algum pecado, exemplo, bem besta, eu menti uma vez, tranquilo, não aconteceu nada. Eu menti a segunda vez, não, tá de boa, não aconteceu nada. A minha mente, em princípio, na primeira vez que eu menti, me acusou. Pô, menti. Não devia ter feito isso. Passou. Vou lá e minto de novo. Pô, menti de novo. Aí vai, acontece outra vez. Talvez a minha consciência não me repreenda mais, porque ela já está maculada. Eu já acho que aquilo é normal. Se eu vejo o pecado como algo normal, como é que eu vou viver na fé? Hoje eu conversei com uma senhora e a gente evangelizando, ela é afastada, ela foi obreira, ex-obreira, e hoje ela está afastada. E aí eu conversando com ela, chamando para amanhã, né? Poxa, vamos voltar amanhã, tal. E ela na porta do bar. Não, pô, amanhã eu tenho um compromisso. Aí eu joguei na lata, né? Rapaz, o compromisso da senhora amanhã é estar aqui bebendo de novo. Ela deu risada. Bora para a igreja, vamos voltar para Cristo. Não, mas eu nunca me afastei de Cristo. A consciência já está maculada. Ela acredita piamente que ela tem vida com Deus, mas vive embriagada no homossexualismo, abandonou a obra, tirou a mão do arado, mas a consciência já não acusa mais. Então, essa má consciência, ela vai acabar levando a pessoa a naufragar na fé, cair na fé. A fé vai ser esmorecida, ao ponto de a pessoa, né, ela imaginar que vai fazer sua oração, vai fazer uma petição a Deus, talvez ela nem faça mais essa oração, porque ela nem acredita que Deus vai ouvir, porque ela sabe que ela está no pecado, né? Então, a gente na hora ofereceu uma oração para ela, vamos orar, vamos orar. Ela, não, vamos orar sim. E estou na expectativa aí, entendeu? Me levar ela na igreja, ora aí. Vou botar o nome dela lá no grupo só para a gente orar por ela, tá certo? Vamos ver se essa moça amanhã retoma essa caminhada com Cristo e volta a ser a serva que ela foi chamada para ser. Combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Na cabecinha de vocês, o que significa ser entregue a Satanás? É a primeira vez que Paulo fala palavras fortes assim, né? Outros momentos há em que ele fala também que orou e em nome de Jesus que fulano fosse entregue a Satanás, em nome de Jesus. Paulo, ele era esse cara fervoroso. Paulo era um cara que tinha realmente autoridade. Se ele fazia isso, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele andava em cumplicidade com o Pai. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele chega e diz aqui a respeito de Himeneu e Alexandre, os entreguei a Satanás, ele mandou tirar da congregação. Ele mandou remover essas pessoas da igreja, para que eles não maculassem a igreja.
E indo eles para o mundo pertence a quem? Então, meu irmão, vá lidar com Satanás. Vá lidar com Satanás, a fim de não mais blasfemarem. Porque quando eles vêm para a igreja e vêm pregar as heresias deles, eles estão aqui blasfemando. Pronto, blasfemar eles não vão fazer mais, pelo menos aqui não. Vão para fora da igreja, vamos expulsá-los e eles agora vão viver por conta. É eles, Deus e o diabo. Agora eles estão por conta e risco. Não tem mais o suporte, o apoio da igreja. Mas Paulo, ele está dizendo que os falsos líderes, eles não podem se perpetuar dentro da congregação. E é verdade, pessoal. Se a gente permite que isso aconteça, né? Se os nossos líderes permitem que isso aconteça, isso vai ser uma bagunça dentro do evangelho, vai ser uma bagunça na cabeça das pessoas, né? Então, realmente, Paulo aqui foi certo, apesar de parecer ser bastante agressivo, mas ele estava completamente coerente. Povo lindo, é isso aí que nós temos para hoje. Temos alguns minutinhos aqui. Vou abrir aqui para a gente falar, tá certo? E aí, quero ver aí o que que vocês têm a acrescentar. Milene, que faz um tempão aí que a gente não se vê, gostaria muito de te ouvir, Milene. O que que você acha aí desse primeiro capítulo aí de Timóteo? O que que te chamou aí mais atenção? Milene, você está aí? Tentando ativar o microfone no novo celular e consegui agora. Aleluia. Na realidade, é como a senhora falou, né? É um livro rico, que dá bastante orientação. É um livro atual, que cabe muito para a gente, como cristãos, como testemunhas, porque ser servo, independente do título, né? Pastor, a própria novela está sendo uma experiência rica porque está mostrando para a gente isso também, de quando você aceitava o seu Jesus, era quase que automático as pessoas começarem a evangelizar, começar a servir, nascia já esse desejo praticamente, porque também vinha com o batismo do Espírito Santo. E essa carta ela vai mostrar como um roteiro para a gente, de como a gente não deve se perder na caminhada, porque é desafiador mesmo, porque o maior desafio não é os outros, como os judeus que iam questionar, que iam debater, criar conflitos para impedir, aquilo era desgastante sim, mas a verdade, o maior conflito era com a pessoa mesmo, e o que hoje a gente passa também. Era o antigamente e é o de hoje. A gente tem um grande desafio com a gente mesmo, de vencer o nosso eu, de vencer os achismos, de vencer talvez sentimentos de injustiça, de qualquer outra coisa, para permanecer fiel àquele que nos chamou, que confiou a responsabilidade em nós e que é, como a senhora falou, um privilégio ser testemunha. E eu não tinha me atentado a tantos pontos em relação a Timóteo, como a senhora foi juntando, eu já tinha me atentado a alguns, mas eu não tinha me atentado a tantos, a questão da saúde dele. E realmente, isso mostra o quanto a gente dá desculpas, né? E o quanto é difícil encontrar jovens dispostos a ser testemunhas, a viver Cristo, até mesmo dentro das igrejas. Então, me chamou a atenção a questão do Timóteo, que eu não tinha tentado, e esse início que já mostra que vai ser uma carta que vai falar muito com a gente, tenho certeza disso, já falou comigo. Tá ligada, Vitória. Diga aí, dona Ana, ficou ok aí para a senhora, dona Ana? Boa noite. Boa. Para mim, ficou ser fiel, né? Ser fiel, buscar ter um bom testemunho, ser uma pessoa em que aqueles que estão de fora vejam que vale a pena, que é o mais importante mesmo é a gente seguir ao Senhor Jesus, é ter comunhão com Deus e levar a palavra para as pessoas, né? Está sempre aproveitando as oportunidades, porque a oportunidade surge a todo instante de estar falando do Senhor Jesus para alguém e mantendo a fé viva, né? Evitar, evitar discutir, ficar, como é que se diz?
querendo certas situações que surgem, alguma colocação que as pessoas fazem, e aí a gente quer provar, quer mostrar, evitar todo esse tipo de conversa, mas de uma forma assim em que não venha deixar o outro aborrecido, né? Dentro da palavra, mostrar que não vale a pena debater, que o objetivo nosso é a salvação eterna. E para isso a gente tem que ter um bom testemunho para que as pessoas sejam alcançadas. Não só é, viver, viver duas coisas, né? Na igreja ser uma pessoa e fora da igreja ser outra. Porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra e nada escapa aos olhos dele. É como ser transparente, é um raio-x, né? Sim, senhora. Não sei se deu para entender, mas foi o que ficou para mim. E esse Timóteo é o mesmo, foi o quê? Uma pessoa que aprendeu desde criança, né? Paulo ganhou a avó, a mãe e ele também, né? Porque ele veio ali crescendo e vendo o comportamento da mãe, o comportamento da avó, e aí desde criança, quando a gente vai ensinando, que a gente nunca sabe, porque a gente vê muito falar de pessoas que crescem dentro da igreja e depois elas querem conhecer o mundo e se afastam. Mas a gente deve permanecer ali firme, orar a Deus e deixar, não forçar ninguém, porque o que ele aprendeu ali em pequeno, pode ter certeza, vai voltar, sabe o caminho. Vai ter que dar um fruto, né? É, Essa questão de debates, por exemplo, ficar discutindo, eu, eu sempre encontro no meu trabalho oportunidades para isso. Como eu passo bastante tempo, às vezes, com o mesmo cliente, às vezes alguns meses seguidos, então eu, eu, eu sempre procuro um meiozinho de estar lá e conversar e pregar. E essa semana aconteceu uma oportunidade dessa, né? Eu já tinha conversado com essa cliente alguns dias atrás e ela não acredita no espiritismo. Então, na hora que ela falou isso, pô, ela acredita. O que que eu vou fazer? No momento que você fala, eu acredito nisso, não tem como a pessoa bater. É a crença dela. Aquele negócio de religião não se discute, é a crença. Se você for discutir, você vai realmente criar uma contenda, uma inimizade. Eu cheguei e fiquei esperando a oportunidade. Aí essa semana ela voltou. Só que ela voltou com o marido. E o marido é curioso. E a gente começou a conversar. Enquanto eu deixei a criatura de boca aberta lá, né? Ela não podia falar, não podia se defender. É, o marido ia perguntando: e aí, meu irmão? Eu falei de Gênesis, Apocalipse, falei da formação do povo de Israel, falei da criação. E aí cheguei no ponto que eu queria, que era falar que ao homem é dado morrer uma só vez. Que depois disso veio o juízo, veio um julgamento. E aproveitei a oportunidade, né, para falar, olha, Jesus, ele morreu por isso. E aí contei a história toda, e quanto mais eu falava, ele ficava curioso. Aí vale a pena você conversar, discutir, né? Porque a pessoa, ela tá com sede, ela quer aprender, né? N- Poderia ser até aprender para debater, mas ela queria receber. Ela não estava fechada, não, eu acredito nisso, ponto final. Não. E aí a bonita teve que ouvir. E foi bem interessante que no final ambos ficaram impactados de entender a importância do sacrifício de Jesus, que eles não tinham o devido entendimento. Foi uma oportunidade que o próprio Deus proporcionou e eu aproveitei. Mas se ele não fosse lá, ela não ia ouvir, porque eu não ia bater de frente com ela lá.
Eu acredito nisso, entendeu? Então, quando você tiver a oportunidade da pessoa estar sedenta, vá em frente, fale tudo que você sabe. Quanto mais você souber, melhor, porque você realmente consegue tirar as dúvidas com um embasamento, né? Então, estude bastante a palavra, estude, aproveite. Mas se a pessoa está fechada, está resistente, deixa lá. Evite para você não criar uma inimizade e espere a oportunidade. Bom, vou pedir aqui para Dona Cida, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, Dona Cida acrescenta, senão aí a senhora só faz a oração final e vamos encerrar por aqui. Dona Cida, a senhora está aí? A Dona Cida está ocupada. Então vai ser outra. Fabiane. Meu Deus, Fabiane dormiu. Ah, bom, ufa. Fala aí, Fabiane. Achou que eu estava dormindo. Demorou. Eu fui abrir o áudio. Na verdade, assim, logo no início, né? Eu ainda estou até com a roupa do Anjos ainda vou tomar banho. Tá ligado. Mas vamos lá. O exemplo, né? Porque a gente vê até as pessoas se chegarem na igreja, mas poucos realmente se convertem, por isso que a gente vê muitas famílias, muitas pessoas até com aquela frase, né? Se é para ir para a igreja, para estar como você ou ser como você, eu prefiro ficar do meu jeito. Então, a importância, né, que Timóteo teve no seu seio familiar, a importância da avó e da mãe de fato se converterem, e é como a própria palavra diz, né? Que, na verdade, eu acho que, eu não sei se está escrito na palavra, na Bíblia, mas eu ouvi, foi de um bispo isso, que através de uma pessoa o diabo ele pode destruir toda uma casa, mas através de uma única pessoa Deus pode salvar uma nação. Então, e Timóteo teve isso dentro do seu lar, né? E é isso que a gente tem que ter dentro da gente. Não ser só, não fazer só, mas ser para Deus, né? Buscar realmente não só estar dentro de uma igreja, não só dizer que de Cristo, mas verdadeiramente ser de Cristo. E o que Paulo traz aqui, todo esse embasamento de Paulo faz com que a gente realmente reflita, né, no nosso comportamento, nos questione a nós mesmos, né, nos traz uma reflexão, do que a gente está fazendo, a gente está só fazendo, ou estamos só sendo, né? Então, a gente tem que ser esse exemplo para que, através de nós, as pessoas elas possam realmente se inspirar. Assim como a gente também tem testemunhos, bons testemunhos de pessoas mulheres que conseguiram levar seus filhos, seus maridos, seus familiares para Cristo através da mudança do seu comportamento, da mudança do seu caráter, da mudança das suas atitudes, né? Aquela pessoa que outrora era uma pessoa agressiva, uma pessoa que era intragável, e aí vai, né? E essa pessoa, quando se chega até Jesus, ela muda o seu caráter, muda o seu comportamento, muda a sua maneira de ser, mas não mudar o exterior, mas mudar o interior de fato, a ponto de que aqueles que estão à sua volta, eles consigam ser impactados de uma forma que a própria pessoa não precisa nem abrir a boca, né? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que dizem, eu fui vendo a mudança do comportamento do meu marido, eu fui vendo a mudança do comportamento da minha esposa, aquela pessoa que era assim já não é mais. Então a gente realmente precisa ser e precisa
ter isso dentro da gente, né? E buscar cada vez mais ser dessa forma. E um ponto curioso que foi, a senhora até relatou de uma senhora que está na igreja e ela está ali buscando a questão do casamento, e eu estou acompanhando um pouquinho a, a novela de Paulo, mas eu acho que isso também é plantado não só na Igreja Universal, em todas as igrejas, essa questão do casamento, por as pessoas, elas meio que a igreja em si, elas meio que eu não digo te obriga, mas assim, implanta isso dentro das pessoas e as pessoas acabam perdendo um pouco a necessidade que elas têm de Deus e coloca a necessidade de ter uma outra pessoa do lado dela. Eu já vivi isso e depois eu comecei a dizer assim, ó, não importa, se tiver que acontecer, vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, mas ó, tô cheia de ficar querendo correr atrás de negócio de casamento, disso e daquilo. Então, às vezes, posso até estar errada, posso ser, minha opinião pode estar errada, mas às vezes eu acho que a própria igreja, não estou citando ao crédulo da igreja, mas no sentido geral de igreja, ela acaba meio que fomentando isso nas pessoas, essa necessidade do casamento. E eu vejo isso até na própria novela, porque assim, a Bíblia não. Muito poucas vezes a Bíblia cita nomes de mulheres, e eu não tinha parado para prestar atenção no nome da avó e da mãe de Timóteo. Eu já li esses dois livros todos umas 2 ou 3 vezes, e só hoje eu prestei atenção que a Bíblia cita os nomes dela. Mas geralmente a Bíblia ela não ovaciona muito a mulher, né? Lógico, a gente tem algumas mulheres na Bíblia que fizeram diferença. E elas não citam a mulheres de apóstolos, elas não citam o casamento de apóstolo. O único apóstolo que a gente sabe que era casado era Pedro. E a gente sabe que o Pedro era casado porque a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra, mas em nenhum momento a Bíblia cita a mulher de Pedro, né? Então, assim, eu acho que isso também é um pouco de fomentação da própria igreja. A própria novela fala isso. A própria novela, ela incita um pouco essa questão do casamento, e coisas que a gente, pelo que eu entendi aqui, praticamente quase todos os apóstolos, eles eram solteiros. Eles eram pessoas que foram chamadas realmente na sua mocidade, e a maioria dos apóstolos, pelo que eu entendi na Bíblia, posso estar errada também, não vi essa questão do casamento, né? Além do Paulo, o João me parece também que ele era solteiro, então assim, eu não consigo também muito entender essa necessidade do casamento. Hoje eu não tenho mais isso, eu abortei isso. Tentei abortar e abortei mesmo isso da minha vida, mas eu acho que ainda tem muito essa questão da própria igreja fomentando isso. Me perdoe interromper aí. Não Hum, fala, não fala o nome da mulher de Pedro, não, mas fala que ele tinha uma esposa. Mas é interessante essa sua abordagem, porque eu entendo que é uma pressão, porque quando eu era solteira, eu sentia também essa pressão. Teve uma esposa, mudou de pastor lá na igreja, né? Muito tempo atrás, muitos anos. Mudou de pastor. E aí a esposa chegou, eu estava lá tal, e ela veio conversar comigo: Oi, tudo bem, tudo bem. E antes de ela me perguntar qualquer coisa, você é casada? Gente, eu falei: Não. Ah, qual é seu nome? Eu nunca vi um negócio desse. Como é que vai puxar uma conversa, um assunto com alguém? Primeira coisa que pergunta não é o nome. é isso Mas, enfim, mesmo. realmente existe essa pressão. Acho que dentro do cristianismo como um todo, do casamento, né? Talvez porque realmente Deus tenha estimulado isso. O próprio Deus institui o casamento. Mas
além de realmente não ser uma obrigatoriedade, a gente vai observar que os homens mais usados, eles eram solteiros. É, Paulo, para mim, é um exemplo maravilhoso, mas nem vou falar de Jesus, né? Pô, Jesus. Sim, E verdade. Jesus, né? Tem outros e outros, e o mais interessante, final dos tempos, Apocalipse. Os 144 mil selados serão homens que não se envolveram com mulheres. Serão homens virgens. Casamento não é uma obrigatoriedade. Casamento não é para todo mundo, né? E realmente não tem por que esse tipo de pressão. Eu pressionaria a pessoa a ela receber o Espírito Santo, mas não necessariamente a se casar. Mas enfim, Fabiane, continue aí e faça, como é que se diz? A Continue falando oração. depois a oração final, fica à vontade. É. Não, a senhora não me interrompeu, não. Eu já realmente já tinha acabado. Na verdade, assim, o que ficou para mim foi essas duas coisas. E eu só fiz essa pontuação porque eu já tinha meio que isso em mente. E realmente, quando as pessoas perguntam, geralmente elas perguntam. Uma vez eu estava na porta da igreja, foi um dia de domingo. Nesse dia, por incrível que pareça, eu cheguei cedo e a menina do grupo da terapia do amor, uma moça me perguntou se eu era casada, eu disse não. Tem noivo não, tem namorado não. Aí ela me respondeu, por que, vixe, tantos nãos? E aí ela achou assim, eu meio que assim, poxa, pra que tanto não? Mas eu ia dizer o que é ela, eu não sou casada, eu não sou noiva e nem tenho namorado, então eu te falei a verdade. Era para devolver a Mas resposta, não sei para que tanta pergunta. Por que tanta pergunta? Mas às vezes a gente não sabe como é que a pessoa vai receber, né? E aí eu fiquei na minha quieta. Mas foi bem nesse sentido mesmo. Mas tá tudo certo. Mas assim, eu já tinha realmente acabado, a senhora não me interrompeu, não. Mas vamos lá, a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, graças te damos, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas. Eu, em especial, meu Deus, porque faltei a tantas, mas estou aqui de volta e nesse momento, meu Deus, como o voto que eu fiz com o Senhor, eu reafirmo de me empenhar mais nessa, não só na meditação, mas em tudo que eu te prometi. E, meu Pai, que todo esse aprendizado, toda essa palavra, meu Pai, que é dada aqui, não seja só palavras, meu Deus, jogadas ao vento, mas sejam, meu Deus, palavras que venham criar frutos dentro de cada uma de nós. Que o Senhor vá, meu Pai, na necessidade de cada um aqui agora, neste momento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, vá, meu Deus, ao encontro, à, à necessidade de cada um. E que faça, meu Deus, a tua obra como te apraz, como o Senhor bem quiser. E que nós possamos ser, meu Deus, pessoas usadas como esses homens no passado foram, para levar a tua palavra, para levar, meu Deus, a tua salvação àqueles, meu Deus, que na maioria das vezes o mundo despreza, meu Deus. Porque assim como o Senhor disse na tua palavra, eu não vim para os sãos, mas eu vim, meu Deus, eu vim para os doentes, eu vim para os angustiados. Foi por isso que o Senhor deu o seu filho. Então, Jesus, ele veio para salvar aqueles que necessitam de salvação. Então, meu Deus, que a gente possa ser usadas para que a gente venha chegar até essas pessoas. Pessoas que necessitam do Senhor, necessitam da tua salvação. Necessita, meu Deus, do teu poder, Senhor, e que nós possamos frutificar com a tua palavra e viver pela fé, Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha alimentar a cada um aqui com teu espírito, meu Deus. Venha também guardar as famílias, venha, meu Deus, sustentar, fortalecer, acampar os teus anjos, proteger, salvar, libertar, meu Pai, a todos, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.
Ok, pessoal. Então é isso aí. Boa noite a todas. E a gente se encontra na próxima meditação, em nome de Jesus. Até mais. Agora eu vou tomar, vai dormir. Boa noite. Boa. Boa noite.